Olá, você acompanha a partir de agora, aqui pela TV Alhes, a reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra presidir mais essa sessão da Comissão de Saúde e Saneamento, essa sessão ordinária. Invocando a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Atas da 16ª reunião ordinária. Dispenso a leitura da ata, considero aprovada e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas, não houve no período. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 209/2022, de autoria da deputada Raquel Lessa, relatoria do deputado Wellington Calegari, que estabelece que os hospitais e maternidades do Estado do Espírito Santo ofereçam treinamento e orientações sobre a manobra de Rei Lynch aos pais e responsáveis de recém-nascidos para socorro em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Por falta de quórum, no momento, eu vou omitir a ordem do dia e passar direto ao nosso ponto principal da reunião de hoje. A Comissão de Saúde recebe a visita do Dr. Gastão Gonçalves Coelho, médico especialista em clínica médica e intensivista, para discorrer sobre o tema exposição dos problemas estruturais do atendimento da saúde à população capixaba, por solicitação do deputado Wellington Calegari. Eu cumprimento aqui meu colega médico e deputado, Dr. Hudson Leal. Cumprimento o nosso convidado, Dr. Gastão. Dr. Gastão, para mim e para essa comissão, uma honra tê-lo aqui hoje. Nosso professor, emérito colega, já esteve à frente da nossa Santa Casa de Cachoeiro durante muitos anos, um colega respeitado em todo o sul do estado do Espírito Santo. É um prazer. E hoje, com a palavra, doutor Gastão. Pode deixar comigo aqui. Ele falou médico, mas não sou anestesista. Quase isso. Você pode deixar, é ali na ladeirinha. Pode deixar comigo aqui. Deixa eu levar para o senhor aqui. Essa ladeirinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Eu falo aí. Prazer. Aí eu só preciso falar próximo, volta, que a menina vai estar fazendo ali, tá bom? Bom dia a todos. Antes de iniciar a breve exposição, meus agradecimentos ao deputado Hudson, deputado nosso mais votado de Cachoeiro, presidente dessa comissão, e com muita honra o convite do Wellington Calegari, amigo, parceiro da capital secreta, Cachoeiro Itapemirim. Senhores, eu vou trazer aqui para vocês alguma coisa que já é de conhecimento de todo mundo. E conhecimento e do dia a dia. Algumas situações que acontecem não só no sul do estado, como Cachoeiro Itapemirim, como no noroeste, como no norte, e aqui entre Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, enfim, todo o estado. Nossos problemas na saúde, eles existem por uma falta de sintonia entre o governo federal, estadual e municipal.
Eu não tenho muito acesso às demandas do governo federal, mas ao Estado e ao município tem bastante coisa para elogiar, mais para elogiar do que para criticar. E algumas coisinhas eu precisava passar antes. Por favor, pode passar o primeiro slide? A primeira coisa, assim, apesar de essa conversa com vocês, ela não tem nenhum vínculo de interesse, apesar de eu, como cidadão de Cachoeiro, ter minhas preferências pessoais, mas em relação ao que eu vou falar aqui hoje, zero de interesse próprio e de nenhum conflito de interesse, nem com empresas, nem com deputados, nem com... Enfim, meu único interesse é a população de Cachoeiro. Próximo, por favor. Outro conceito também que isso devia pular, que é a questão da Constituição, em que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso no papel fica muito bonito, na Constituição fica muito bonito. Enfim, aqueles que concordar com essa frase aí, basta pegar a primeira unidade de saúde e diz que tem 70 anos que veio consultar. Direito dele é zero. Então, isso precisa, essa é a finalidade que eu estou aqui. A finalidade é que a Constituição seja cumprida. Tá? O dever do Estado, com todos nós, ele deve ser obedecido com todo o seu respeito, com toda, assim, a Constituição precisa ser respeitada. Próximo, por favor. Quando a gente vai falar de saúde, nós estamos falando em torno de 70% do SUS. Tá? O governo, sabiamente, jogou para cima do SUS uma responsabilidade que era dele, que foi a questão do plano de saúde, que hoje responde por em torno de 70%, 80% do atendimento à saúde. O SUS é uma coisa feita, bem feita, e que se fosse cumprida do jeito que está escrito, nós não teríamos nenhum problema. Eu ontem à tarde, fazendo uns exercícios para relaxar, para vir aqui hoje, encontro com um cirurgião e ele me diz, eu pergunto para ele era da cirurgia do serviço de cirurgia do Hospital Evangélico, Cachoeiro Itapemirim, e que ele tinha lá um número grande de pacientes na fila, não mais para cirurgia. Cirurgia, por exemplo, de intestino, estava uma fila de 2 semanas. O problema não era fazer a cirurgia, o problema era fechar a cirurgia. Ou seja, o doente que faz uma cirurgia de abdômen, no caso de cirurgia de intestino, ele fica com uma colostomia. Ou seja, fica com uma bolsa do lado externo, e essa bolsa
ela leva de 4 a 6 meses para ser fechado. É bastante desagradável você andar pela rua e você não ter como se acomodar sem exalar cheiro de fezes dentro de um ônibus, ou dentro de um ambiente como esse, fechado, sem uma bolsa de colostomia, por 6 meses, 4 meses, sem ser fechado. À noite, já passando na televisão, apesar de Cachoeiro, no caso, Cachoeiro está com 50% das cirurgias, que a gente dá o nome de cirurgia redutora de estômago, ou cirurgia bariátrica, hoje com o nome mais moderno, chamado de cirurgia metabólica, nós estamos com uma fila bastante grande para essa cirurgia de redutora de estômago. O que acontece? Não basta ser mulher jovem, para se olhar no espelho e ver que o excesso de peso é bastante desagradável. E você levar até 6 meses para conseguir uma cirurgia dessa. Eu estou falando que Cachoeiro está com 50% das 700 cirurgias feitas por ano, Cachoeiro faz 350. Você imagina a Vitória, norte do estado, e o noroeste, né? Tá? Como não anda isso aí. Eu falei no começo que haveria algumas coisas que, assim, por que eu estou aqui, né? Falei lá no começo também que não tinha nenhum vínculo de interesse. Tem sim, tem um interesse. Meu interesse é um interesse pessoal, como cidadão, para essa população que está ficando sem ser assistida, causando um dano terrível na nossa Previdência Social. Quem não consegue fazer qualquer coisa, ele vai para a Previdência. E lá ele recebe de 6 meses a 5 anos para receber o LOAS, ou receber aposentadoria, ou seja, receber os benefícios provisórios ou definitivos da Previdência Social, e isso é um dinheiro jogado no ralo. Então, assim, ainda falando em Cachoeiro, recentemente Cachoeiro colocou uma casa que recebe o nome de Casa Rosa, que está fazendo todos os atendimentos das crianças de Cachoeiro. Tá? Isso o que acontece? Aquelas mães que precisam de uma assistência para uma criança, para voltar para a creche, ou para voltar para casa, ou para ficar com a babá, estão realmente sendo atendidas, nesse caso, pela prefeitura da cidade. É um belo projeto, esvaziou sensivelmente o nosso hospital infantil, que, por sinal, anda muito bem, mas que essa Casa Rosa é uma obra do município muito boa. Por outro lado, ainda no município, pode jogar o próximo, por favor? Nós podemos precisar de um atendimento especializado, esse já é por conta do Estado,
que é o atendimento de hematologia, pneumologia, cardiologia. Eu sou dessa geração, desses 80 médicos que trabalhavam no CRE. Hoje nós somos em 16, 17 no CRE. Eu não sou mais, que eu sou aposentado. E a pergunta que fica, se atingimos em 80, hoje atendemos em 16, claro, mais do que evidente que esse pessoal está na fila de algum lugar. E isso, o que acontece? Essa demanda, ela vai abastecer o pronto-socorro, principalmente da Santa Casa, e o pronto-socorro dos 2 UPAs, que são limitados, em Cachoeiro do Itapemirim. E esse pessoal, que é uma fila enorme, porque o CRE é uma referência para o sul do estado, é coisa de 400, 500, 700 mil pessoas sem atendimento, tá? E que ficam perdidas por aí. O que eu peço aos deputados aqui presentes e os não presentes? Que eu peço que olhe essa situação. Assim, você pergunta, Gastão, e qual é a solução? Olha, a solução é você contratar serviço do evangélico, da Santa Casa, do Hospital Infantil, cria um ambulatório, vai ficar muito mais barato e paga o valor lá referente à consulta, que existe N tabelas, paga o médico dentro daquilo que é previsto, e essa fila ela vai se dissolver. Você fica totalmente dissolvida e fica totalmente agradável para todos. Isso, então, é uma questão de locar verba aonde precisa de verba. Isso sem haver nenhuma intermediação para que não haja nenhum, não digo desvio, digo uns pit stop, né, aquelas paradas de dinheiro em lugar indevido, e a gente sabe que dinheiro é uma coisa, tanto que o mundo inteiro está passando para dinheiro de plástico, ou moeda única, ou sei lá o que é, mas dinheiro, nota, isso, mais um ano some de circulação. Por favor, próximo. Isso eu já falei que os hospitais ficam sobrecarregados e isso leva a um péssimo atendimento. Eu gostaria de falar um pouquinho desse segundinho desse péssimo atendimento, por quê? Vou falar da minha classe, o que está acontecendo em Cachoeiro do Itapemirim, nos hospitais que eu conheço. Nós contratamos médicos recém-formados, de faculdades recentes, aos montes, num preço que nós chamamos de vil, um preço vil. O médico é proibido, é vedado ao médico trabalhar por preço que não seja aquele condizente com a associação médica, associações outras, CRM, enfim. Tá? Então, esses médicos vão para o pronto-socorro e recebe lá alguma coisa, todo mundo precisa manter seus familiares, suas coisas, e por ali fica, o que é pior, que acostuma e eterniza o péssimo médico no pronto-socorro. E isso, tudo quanto é dor no peito, recebe alta e morre no ponto do ônibus. Pelo amor de Deus, se tiver algum jornalista aqui
não vai fazer igual fez há 2 anos. O doutor Gastão foi na Assembleia e falou que está morrendo gente em Cachoeiro. Está morrendo em Cachoeiro não, morre no mundo inteiro. A má formação do médico, ela cria problema sério. Dor no peito tem protocolo, o doente tem que passar pelo menos 4 horas no pronto-socorro, sendo investigado. Isso não pode ser embora. Eu estou dando um exemplo. Próximo, por favor. Duas situações aqui que me chamou muita atenção. Eu dei uma passadinha lá na central. Primeiro, com a situação da cirurgia vascular, neurocirurgia e urologia. Esses pacientes não estão sendo operados em Cachoeiro. Esses pacientes estão dentro de uma van, dentro de uma Kombi, trazidos para Vitória, levados a um determinado hospital de referência, tá? Sendo que a cidade tem 2 centros de cirurgia, de neurocirurgia, tem 10 ou 12 urologistas. Se tiver um cálculo lá, eu tenho um amigo que veio comigo de Cachoeiro, que teve um cálculo, que foi um desastre para conseguir tirar aquele cálculo. Enfim, urologia, neurocirurgia, cirurgia vascular, referência ao Hospital Central aqui em Vitória. Antiga rodoviária, belo do hospital, com bastante resolução, mas eu acho que não é justo você trazer uma família de uma cidade para outra, botar numa Kombi ou numa van ou num ônibus, que por muitas vezes tomba com os doentes dentro, e assim, e o prejuízo em todos os sentidos. Acho isso bastante desagradável para todo mundo. E a outra situação são as filas, que existem de coisas básicas, predominantemente nossos trabalhadores. Eu peguei uma lista, não sei nem se está no slide, que eu guardei de cabeça, e conversei com um ortopedista que faz joelho e perguntei para ele quantos joelhos ele tinha para operar. Ele tinha 48 pacientes para operar um joelho. Na Santa Casa são 4. Então, são 240 joelhos. Claro que nós não temos centro cirúrgico para isso, para fazer isso de imediato. Nós não temos um segundo ou um terceiro aparelho de artroscopia. Tá? Então, o que acontece? Isso fica aquela fila, aquela coisa horrorosa, por uma coisa que custa 100, 200 reais. E essa pessoa dando um prejuízo à empresa que ele trabalha, dando um prejuízo para o país, né, como um todo. Eu estou citando a situação de joelho, mas nós temos aí agora, aconteceu recentemente, felizmente por uma parceria bastante boa com o governo do Estado. Nós estamos na Santa Casa com 40 máquinas de diálise funcionando e temos mais 14 no Hospital Evangélico funcionando. E eu procurei saber, através dos coordenadores da hemodiálise, falando, e os doentes que estão fora de Cachoeiro? Tínhamos um turno em Guaçuí, ou seja, tinha 10 doentes de Cachoeiro indo para Guaçuí de carro, fazer diálise 3 vezes por semana em Guaçuí, que fica em torno de 1h30 de Cachoeiro, numa estrada extremamente perigosa, 3 vezes por semana. O próximo, por favor. Enfim, nessa parceria,
nessa parceria que existe entre Estado, município e o governo federal, a gente tem muito que caminhar, tem muito que resolver, e temos caminhos para isso. E, pelo que eu vejo de publicação, talvez nós sejamos o segundo ou primeiro Estado que está com dinheiro. Tá? Nós somos um Estado rico, um Estado próspero, um Estado que possivelmente foi bem governado pelo governador, que ele foi reeleito. Se tivesse sido ruim, tá? Não teria sido reeleito. Nós tivemos a coragem de fazer uma boa modificação, em torno de 50% da Câmara, porque não estava, estou falando aqui dos deputados, não estava nos ajudando bastante. Enfim, essa parceria, que aqui eu incluo o cidadão, que chama-se parceria público-privada. Eu acho que ela tem que existir. Aquilo que eu não aguento fazer, eu chamo alguém para me ajudar. Não tem problema nenhum. Isso é jogo limpo. Há regimes que não gostam disso, há regimes que gostam do Estado mandando em tudo, há regimes que gostam da iniciativa privada mandando em quase tudo. Assim, não é momento da gente discutir processo de ideal de cada um, muito menos político. Eu acho que o nosso momento aqui é de reflexão sobre aonde estamos na saúde e aonde podemos chegar. Eu acho que não está muito longe, porque nós temos muitas coisas boas, temos boas ideias, temos bons deputados, temos bons vereadores, temos bons prefeitos, temos bom governador. Então, o que precisa? Precisa de mostrar isso aí. Isso aí é o básico do básico. Eu não peguei muita coisa porque não vejo necessidade, porque o que eu passo em Cachoeiro não é diferente do que os outros passam. Não é diferente do que eu vejo todos os dias nas reclamações. Tá? Outra coisa, para de inaugurar postinho sem médico, sem equipe. Cada postinho precisa de pelo menos 12, 14 funcionários, dentre eles o médico. O salário do médico, para 20 horas, vai de 11 a 17 mil. Tá? Não mistura trabalho médico com médico cubano, com médico de outro lugar, não mistura. Trabalho médico que eu estou me referindo é pagar o médico o valor de 20 horas semanais, que pode ser 40, ou pode ser médico dos PSF, dos programas que ganham mais do que isso, tá? E que ficam com dedicação exclusiva. O que eu quero dizer é o seguinte: está muito fácil para resolver isso. Outra coisa, para de aceitar médico sem qualificação na porta de entrada, onde você deveria ter melhor atendimento. Primeira coisa que tem que fazer para você admitir um médico, qual é a sua residência, qual é a sua graduação? Você fez mestrado aonde, doutorado aonde? Eu tenho 50 anos de medicina, eu já tenho residência, fiz residência 50 anos atrás. Eu tenho título de especialista. No Espírito Santo tem 2 clínicos raiz. Um daqui de Vitória, que chama-se Dr. Eurico Aguiar, e eu, Dr. Gastão. O que eu tenho para dizer para vocês é um muito obrigado, que essa reflexão fique. Espero que não tenha ofendido nem matado ninguém, que da última vez eu quase que saí daqui preso, mas
Quem me denunciou está preso hoje. Tá? Não posso falar o nome, porque senão eu vou preso. Muito obrigado. Doutor Gastão, aqui o senhor não vai preso de jeito nenhum. Obrigado. Excelente palavra. Obrigado. Bom, eu quero cumprimentar os meus colegas deputados que chegaram um pouquinho depois dos anúncios iniciais. Deputado Wellington Calegari, proponente dessa sessão de hoje. Deputado Zé Preto. Quero cumprimentar o Ricardo Evaldi, parceiro nosso do Hospital Evangélico de Vila Velha. Quero cumprimentar o Tenório, da Casa Civil, representando o governo. Cumprimentar a todos vocês que chegaram um pouquinho depois. Bom, doutor Gastão, eu só não fico chateado com o meu colega Wellington Calegari por ter feito esse gol de placa, convidando o doutor Gastão aqui, porque eu jogo no mesmo time que você. Então, quando o time ganha, eu estou no bolo que ganha junto. Tá certo? Mas foi um prazer ouvir aqui o professor Gastão, que tem tanta experiência, né, uma experiência, como ele disse, de 50 anos ao longo de todo esse processo. E as considerações que fez são considerações absolutamente pertinentes. A cirurgia plástica reparadora, por exemplo, pós-bariátrica, é uma lacuna. Hoje a gente fica aí anos esperando esses pacientes conseguirem fazer as plásticas reparadoras. A referência ainda é não clara, até porque a assistência não está sendo adequada, senão não tínhamos filas de tanto tempo. Colostomia, outro problema que a gente já discutiu várias vezes. Hoje, a teórica incumbência de fechar as colostomias é do hospital que fez a colostomia. Né? E a colostomia é uma derivação que pode ser feita, Calegari Zé Preto, tanto por um paciente que tem um câncer de reto, de cólon, até um paciente que tomou uma facada, que fez uma cirurgia de urgência, que teve um trauma. Então, a colostomia é um procedimento que acontece na rotina médica, não é um procedimento incomum, é um procedimento, de certa forma habitual, né? E que que traz um transtorno para o doente, salva a vida no primeiro momento, mas depois é um transtorno. Sem falar nas hérnias que depois, pós-operatórias, que a gente tem também ainda, infelizmente, filas, e que, em tese, a referência são os hospitais de cirurgia geral. Hoje nós temos vários hospitais de referência para esse tipo de caso, mas é fato que as filas ainda existem, né? No começo do ano nós tínhamos 15 mil pacientes na fila de cirurgia eletiva, hoje nós ainda temos em torno de 10 mil pacientes. O governo federal também tem colocado como meta a redução das filas de cirurgia eletiva e, em tese, vai fazer um programa de cofinanciamento para que a gente possa também abarcar mais recursos nessa fila, na redução das filas de cirurgia geral. Agora, como eu sempre digo, mutirão, eu sou uma pessoa que não gosta muito de mutirão, sabe, Calegari? Porque mutirão apaga o incêndio, mas não acaba com fogo. Se a gente não tiver uma oferta compatível com a demanda, a gente tem que fazer mutirão todo ano. E aí não faz sentido nenhum, porque o recurso empregado é o mesmo. Se eu tenho recurso para fazer mutirão, por que não tem recurso para compatibilizar a oferta e demanda? Não faz sentido algum isso na minha cabeça. Então, eu não acredito em mutirão se não tiver oferta de serviço fixo na rede. Então, é uma consideração, doutor Gastão, que eu faço e concordo com o senhor quando coloca essa dificuldade. Os CREs, a gente viu ao longo da história dos últimos 20 anos, um monte de tentativa de desmonte dos CREs e remonte de outras estruturas de assistência a consultas de especialidade. Né? A Rede Cuidar, hoje, ela funciona em paralelo aos CREs. No sul do estado, nós só temos uma Rede Cuidar, que é muito bem gerida por um hospital filantrópico, que é a forma de gestão que eu acredito, tá certo? Em Guaçuí, feita lá pelo nosso amigo Denis, da Santa Casa de Guaçuí. Hoje eles devem estar ofertando um pouco mais, acredito eu, de 20 especialidades. Mas em Cachoeiro, essa tristeza que o senhor acabou de relatar. Né? O CRE que tinha 80 médicos, agora com menos de 20 especialidades, não conseguem abarcar as referências da nossa região. E a explicação foi a proposta que o senhor fez. No modelo de contrato vigente, e na verdade inaugurado em meados do ano passado, a proposta é que os hospitais filantrópicos abarcassem essas especialidades, doutor Gastão. E à época, e aí eu faço uma ressalva do salvo engano,
tá certo? Porque, se eu me lembro bem, a proposta é que nós absorvêssemos da rede filantrópica as consultas de especialidade. Talvez Ricardo Evaldi tenha dados a complementar com essa parte do debate, principalmente. Se não me engano, a consulta é pelo SUS Capixaba, que ao invés de pagar R$10, Calegari, que é hoje o ticket de consulta, Zé Preto, para um médico que atende em qualquer lugar, Brasil, pela tabela SUS seca, R$10. R$10 bruto a consulta médica, independente da especialidade. Um psiquiatra que vai ficar lá 1h30 com o doente, vai ganhar R$10. E aí você tem imposto, você tem a parte do hospital, no final das contas vai sobrar uns 5 contos para esse coitado desse médico estar lá atendendo. Tá? O SUS Capixaba paga 3 tabelas, se não me falha a memória. Então a proposta era essa, mas, como o senhor sabe, dependendo da especialidade, você não arruma um camarada para trabalhar por R$30 também. Então, os hospitais, principalmente no interior, que é o nosso caso, a Santa Casa, da mesma forma, tem uma dificuldade de colocar esse ambulatório para rodar, mesmo o Estado do Espírito Santo pagando 3 tabelas SUS. Então, o Estado ele deu uma contrapartida, que a gente tem que considerar que é relevante, até porque o senhor apresentou ali a coparticipação federal, Estado e município. Quem é mais omisso nessa parcela é justamente a federação, que é quem paga o menor valor da conta. Cai nas costas, na maioria das vezes, dos municípios, que são pobres, na maioria das vezes, e do próprio Estado. E o Estado deu essa contrapartida, ainda assim não conseguimos resolver esse problema até o momento. É uma pauta que a gente debate direto, o tempo inteiro, as filas de especialidade. E a gente precisa resolver essa questão, que não está plenamente resolvida, pelo menos na região sul, ainda tem uma lacuna grande para a gente poder caminhar. O CRE ele precisa ser repensado. Ele precisa ser repensado. Eu não sei se é a gestão do CRE, eu não sei se é a gestão estadual, mas nós precisamos resolver a questão do CRE em Cachoeiro. O CRE não funciona. Definitivamente, o CRE não funciona. O senhor falou outra questão importante. Quando isso tudo não funciona, o que acontece? Os doentes urgenciam, vão para a base da UPA, e estão logo para as portas de entrada, o que faz menos sentido ainda. Quando não se investe, Zé Preto, na atenção primária, o que acontece? Os doentes urgenciam, custo mais caro, abarrotam as nossas portas de atenção terciária, as portas de alta complexidade. Aí é aquilo que o senhor falou, os doentes que vão aposentar, vão ficar fora do sistema, vão custar muito mais para a sociedade em todos os pontos de vista. Ou seja, investir em atenção primária é básico, necessário, e a gente não está fazendo o dever de casa. Apesar de o governo do Estado estar agora lançando e construindo mais 110 unidades básicas de saúde em todo o território capixaba. Uma iniciativa do governador Renato Casagrande, que não caberia a ele essa responsabilidade. Ele poderia não ter feito esse investimento. Mas o governador entende que saúde é prioridade e investiu mais 110 unidades de saúde. Agora, a gestão dessas unidades de saúde, é bom que se diga, não é do Estado do Espírito Santo, é dos nossos prefeitos. E aí nós vamos cobrar dos prefeitos que façam o que o senhor falou muito bem. Não adianta inaugurar uma unidade linda, Calegari, que não tem médico. Quem que vai atender os doentes? E Cachoeiro, no decorrer do ano passado, nós chegamos até 18 profissionais faltando dentro da nossa rede de atenção primária. Até a última informação que eu tive. Então não adianta ter posto de saúde se não tem médico para atender a população. Não adianta. Quando não faz preventivo, tem que tratar câncer de colo uterino. Quando não cura, quando não trata a pressão alta, quando não trata o diabetes, vai tratar o infartado, vai tratar o pé diabético, vai tratar o AVC. Então, assim, o custo é absurdamente maior. A urologia é um problema histórico, a referência estava na Santa Casa de Cachoeiro, agora, pelo que eu estou sabendo, ela parece que está migrando, então um processo de migração para o hospital infantil, se for que resolva. A ortopedia, hoje, nós temos 3 referências que eu tenho conhecimento, o serviço da Santa Casa de Iguaçuí, que ampliou bastante serviço, o Hospital Evangelho Litoral Sul fazendo baixa complexidade e a Santa Casa de Cachoeiro fazendo a alta complexidade em ortopedia. Um problema que está resolvido agora recentemente são as próteses. O Ricardo pode confirmar isso, foi uma portaria publicada agora recentemente pelo Estado, mais uma iniciativa muito bacana da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, uma tabela de próteses que não estava tabelada.
né? Então, agora os hospitais conseguem receber essas próteses para continuar fazendo as cirurgias da Santa Casa, mesmo já tinha feito um monte, e estava pendente de resposta financeira. Se eu não me engano, era 60, 80 cirurgias que estavam pendentes. E agora parece que está resolvida essa questão. Cirurgia vascular, nós temos 3 serviços hoje que fazem cirurgia vascular no Sul. O Hospital Evangélico, a alta complexidade, com o Dr. Elias Garcia coordenando, que é o nosso diretor clínico da Santa Casa de Cachoeiro. A Santa Casa faz a vascular do trauma. Jerônimo Monteiro, sob supervisão da Márcia Cravo, faz pé diabético, uma vascular de baixa complexidade. Lá tem colegas médicos concursados, uma parte deles. E, se não me engano, não me falha a memória, Guaçuí também está absorvendo uma parte desses pacientes vasculares. Mas tem fila, que eu falei para o Calegari aqui. Tem serviço, mas tem fila. Se tem fila é porque não está compatível a oferta, nós precisamos evoluir, né? E hemodiálise. Dr. Gastão é pai de nefrologista. Gastãozinho, parceiro, amigo nosso, colega competente, né, que integra uma equipe fantástica, que toma conta tanto da Santa Casa de Cachoeiro quanto do Hospital Evangélico de Cachoeiro. A mesma equipe, praticamente. Hoje nós temos 4 serviços de hemodiálise de terapia renal substitutiva no sul do estado. Santa Casa de Guaçuí, novamente, Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, Santa Casa de Cachoeiro Itapemirim e Hospital Evangélico de Cachoeiro Itapemirim. Problema é justamente Cachoeiro, que precisa ampliar. O governo... A terapia renal substitutiva tem uma pequena vantagem, porque é um serviço FAEC. Para quem não sabe, FAEC quer dizer não tem teto. Quanto você produzir, você recebe e é financiamento federal. Então não é contrapartida estadual. O Estado mandou uma carta ano passado, eu era diretor do Evangélico ainda nessa época, pedindo para a gente ampliar serviço. Só que a capacidade dos hospitais é de não ampliação, não temos uma estrutura física para ampliar. A Santa Casa tinha um problema de máquinas com defeito, máquinas quebradas, máquinas paradas e máquinas seminovas, e que, inclusive, eu direcionei, através do governo do Estado, recursos para a Santa Casa para que a gente possa botar essas máquinas para rodar, né, e manter essas máquinas rodando. Agora vamos conseguir ampliar um pouquinho a oferta na Santa Casa de Cachoeiro, o que fez com que nós trouxéssemos, inclusive eu tive uma conversa com a Associação dos Pacientes Renais do Sul do Estado, e me disseram, Bruno, já trouxemos 10 que estavam em Guaçuí para a Santa Casa de Cachoeiro de volta. Foi muito bacana isso. É claro que talvez não tenha suprido toda a demanda ainda, mas nós estamos nessa proposta de expansão. O Hospital de Câncer de Cachoeiro, Zé Preto, vai ter uma unidade de hemodiálise nova, para poder, aí sim, nós conseguirmos resolver esse problema. O Evangélico, a Santa Casa de Guaçuí, é quem tem a maior capacidade hoje de absorção de pacientes, mas... O Caparaó não tem doente suficiente para... Não tem necessidade, demanda nova. O Caparaó está resolvido na Santa Casa de Guaçuí. Inclusive, a Santa Casa de Guaçuí está ajudando a gente a trazer doentes que estavam em Vitória, né? Porventura, quando não tinha Guaçuí, vinham parar em Vitória para fazer hemodiálise. Você pensa, 3 vezes por semana, o sujeito tem que vir parar em Vitória para fazer hemodiálise, Calegari. É muito difícil. Mas o Caparaó conseguiu nos ajudar com isso, né? E então é isso, acho que a ampliação do serviço, a saúde é muito complexo e a gente precisa realmente avançar. Eu vou conferir a palavra para o nosso proponente da sessão, falei um pouquinho demais, mas eu queria colocar essas posições para a oportunidade de debater aqui com o nosso professor Gastão, não é todo dia, passar a palavra para o meu amigo Wellington Calegari. De forma alguma, senhor presidente. Fez colocações extremamente pertinentes para o assunto. E bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui, né, com todos vocês, com os servidores da casa, com os nossos colegas, com esse digníssimo amigo, né, caro doutor Gastão, esse clínico para lá de conhecedor das realidades da saúde do Espírito Santo. E que foi um grande prazer, Bruno, propor a vinda do doutor Gastão aqui, porque além de ser um patriota, né, que ama Cachoeiro profundamente, que ama a questão da saúde, o doutor Gastão tem uma história de auxílio, né, como você sabe muito bem também, e não sei se o Zé Preto conhecia o doutor Gastão, mas, Zé, o doutor Gastão, ele tem uma história de apoio à sociedade muito grande. Ele
É uma pessoa que ajuda os mais necessitados, é uma pessoa que tem um trabalho social muito forte na comunidade e tem a empatia, né, que destaca muito na biografia dele. Por isso que é a pessoa certa para estar aqui discutindo essas questões conosco. E daquilo que foi falado, doutor Gastão, que o senhor disse, umas coisas que me chamaram a atenção, e eu vejo que nós temos realmente esses problemas, uma coisa que me vem há muito tempo, batendo muito assim, toda vez que eu olho para essa questão da saúde, nós temos o problema, sim, da saúde de alta complexidade, que exige a necessidade dos hospitais especializados, que exige a necessidade dos especialistas e tudo mais. Mas o senhor falou de uma realidade também, que é a questão do clínico na porta de entrada, né? Em que você falou da necessidade de capacitação desse médico. E o que se nota realmente é um problema de mão de obra muito grave, muito grave. Você tem hoje pessoas que estão assim morrendo, não é só em Cachoeiro, como o senhor destacou bem, é no geral do Brasil. O problema da mão de obra, ele está em todas as áreas. Hoje você não consegue profissionais, até na área de mecânica. Então você imagina aí na área de medicina, não é? E eu queria, uma das perguntas, quero lhe fazer perguntas, quero te perguntar o que o senhor, com a sua experiência, né, 50 anos de experiência, o que o senhor acha que pode melhorar para nós conseguirmos formar profissionais para essa atenção básica? Digamos que as prefeituras tenham boa intenção, e eu sei que muitas vezes não têm. São mal administradas, mal geridas, querem fazer postinho para inaugurar e botar placa, mas digamos que elas queiram fazer o trabalho correto, digamos que o Estado, o município unam suas mãos, mas aí tem a dificuldade para contratar os profissionais. E aí nós temos essa dificuldade dos profissionais que estão vindo muito ruim, às vezes das faculdades, das novas faculdades que estão surgindo e tudo mais. Esse clínico da saúde primária, que nós precisamos para salvar vidas, para seguir os protocolos corretamente. O que nós precisamos fazer, na visão do senhor, para melhorar essa formação? E a outra coisa, qual a sua visão sobre essa questão do mutirão? Eu sei que o doutor Bruno já falou o que ele pensa, mas eu quero ver também do senhor a respeito de mutirão, para resolver essa questão de joelho, coluna e tudo mais, para a gente diminuir a fila. Essas duas questões. São duas situações que, na verdade é bastante fácil fazer e que não é uma forma, vamos dizer, ditatorial de resolver. No Brasil, se abriu 300, 500 faculdades de medicina. Isso é um negócio. Uma faculdade de medicina hoje custa aí, por aluno, mais ou menos, em média, R$10 mil. Tá? Mas os hospitais, as faculdades de medicina, elas estão dando aula 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, e 1 vez por semana. E, bom, enfim, esse pessoal termina o curso e eles não têm para onde ir. E tem o que se tem que fazer? Residência é obrigatório. Na minha época, apenas 30% dos médicos faziam residência. Hoje, 70% fazem residência. Nós temos que chegar a isso a 100%. Toda a faculdade de medicina é obrigatório dar residência. Ponto final. Ou dá residência ou não dá o diploma. É só você conciliar, como se fosse você morar num apartamento, o habite-se do médico seria: estou matriculado na residência.
Acabou o problema. 2 anos em clínica médica, ou 2 anos em pediatria, ou 2 anos em cirurgia geral. Resolvido o problema. E as demais especialidades você vai fazer com o longo do tempo. Isso seria uma lei, uma obrigação. Vou dar o exemplo Cachoeiro do Itapemirim. A Faculdade de Medicina, na hora que completar 6 anos, vai formar 300 alunos por ano. Esse pessoal fazer residência onde? Tem 7 vagas de clínica na Santa Casa. 7 vagas de clínica, ou 10, no evangélico. Acabou. E 7 ou 10 vagas de pediatria no infantil. Se a gente conseguisse, que não consegue, absorver isso aí, resolveria o problema. Mas você teria que criar uma forma. É como se fosse, olha, eu sou médico estrangeiro, quero trabalhar no Brasil. Perfeitamente. Faz uma prova, faz uma revalida. Sem problema. Então, essa seria uma solução básica. Residência médica para 100% do médico. Tá? Em questão ao mutirão, o mutirão ele se faz necessário pela nossa incompetência. Nossa incompetência de gestão. Não pode trabalhador da indústria, qualquer ela que seja, qualquer indústria, ficar com seu funcionário 6 meses sem trabalhar porque não operou um joelho. Aí ele entra no mutirão, o mutirão ele tem um preço, então o preço satisfaz ao médico, mas para fazer a cirurgia você tem que fazer os exames no hospital que você vai fazer a cirurgia, aí você tem que fazer o risco cirúrgico. Assim, são uma coisa que, isso é igual implante dentário, demora 1 ano. Tá? Isso demora 1 ano. E você com o joelho capenga 1 ano, eu estou com um sócio em casa há 2 anos sem trabalhar. Para quem não conhece, o doutor Emanuel Patrício, por problema de joelho, por culpa dele. Ele não quis operar quando podia operar. Agora ele não anda mais. E agora ele está velho, pegou Covid e a cabeça ficou ruim. Então, assim, o mutirão é um mal necessário, né? Isso aí no momento é necessário, mas tem que zerar a fila. Exemplo, Hospital Evangélico de Vitória que eu digo Vila Velha, zerou a fila de córnea. Quem está cego por causa de córnea, porque quer. Porque o doutor Rodrigo Dudo, junto com o doutor Fabiano Cade, no serviço de oftalmologia, apoiado pelo governo do Estado, teve como meta, não se fica mais cego nesse estado, por problema de córnea. Está resolvido o problema. Então, é mais ou menos isso, Calegari. Eu acho que é gestão. Eu acho que tudo isso passa por seriedade e gestão. A questão outra que foi colocada, que é das próteses, eu sinceramente, eu fiquei assustado. Eu era auditor de 2 empresas médicas de Cachoeiro, eu fiquei assustado. Nós vamos colocar numa senhora de Cachoeiro, pertencente ao plano de saúde de Cachoeiro. Eu fui ver a cirurgia aqui em Vitória. Os vendedores das bolinhas, dos estentes para botar na cabecinha do doente, estavam dentro do centro cirúrgico. Isso é sacanagem, cara. Isso me cheira a bandidagem. Assim, eu fui embora e falei lá com meus diretores e não, é assim mesmo, foi a resposta. Eu falei, tá bom. No dia seguinte eu pedi demissão do cargo. Eu não sou auditor de nada, é nada. Assim, eu não estou aqui pelo salário, eu estou aqui
pela fidelidade à empresa, pela fidelidade ao doente. Assim, e me lembro que esse cirurgião, por sinal de muita habilidade, chama-se Dr. Leandro, ele está aqui em Vitória, é um baita de um cirurgião, ele deu um rasgozinho na artéria e ele ficou, eu vendo na tela, ele chegou, virou para o lado, olha, eu preciso da cola tal. Tinha 3 representantes. Um deles tinha a cola, deu a cola a ele, resolveu o problema. Não tem que ter representante dentro de sala de cirurgia. Não tem. Ou você tem estoque, ou você tem uma sala lá embaixo com material. Então, o que acontece, assim, é mais ou menos apagão, né? Isso aí tem erro humano, cara. Não tem jeito. E nós somos coniventes, porque nós não fazemos denúncias. Nós somos covardes. Os médicos, eles criam um cartel, nós somos covardes. Nós não denunciamos os péssimos colegas. E nem aqueles envolvidos em vestiário, junto com... Foi pego aqui, num dos hospitais de Vitória, dentro de um banheiro, um cara recebendo dinheiro de um representante. Aqui em Vitória, isso foi ano passado ou retrasado. Então, assim, o problema não é só esse. O problema é peito para denunciar esse monte de sacanagem que existe. Desculpa aí o termo, mas é esse mesmo, não tem outro. Qualquer coisa que gera suborno, que gera desvio do dinheiro de qualquer pessoa, não é só dinheiro público, isso tem que ter uma punição, isso não pode ficar barato. Tá? Então, assim, prótese, órtese, cirurgias eletivas, fila para não sei o quê, isso tem que acabar. Isso tem que chegar um grupo de deputado macho, que eu sei que tem aqui nessa Câmara, e bater na mesa. Meu amigo, tem que ser desse jeito. E o jeito certo é certo, é só isso. Desculpa se me excedi, mas é essa a verdade. Está certo, professor. Bom, eu vou pedir escusas aqui aos meus colegas para a gente poder encerrar, porque nós já estamos com o tempo fechado. Apenas a Comissão de Saúde convida a todos para a audiência pública para debater o tema trabalho realizado pelos profissionais de saúde, tendo como proponente o deputado Bruno Rezende, no dia 24/8, quinta-feira, às 19 horas, essa quinta agora, amanhã. Amanhã não, né? Quinta-feira dessa semana, na Câmara Municipal de Cachoeira de Itapemirim. Eu vou deixar a ordem do dia para nós votarmos na sequência da semana que vem, pela adiantada hora, e vamos encerrar os trabalhos hoje em respeito aos próximos colegas que debaterão nesse plenário. Agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALIS, diretoria das comissões permanentes, servidores da engenharia, tecnologia, repórteres da TV ALIS, taquigrafia, sonorização, procuradores e consultor temático. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Um abraço a todos, encerrados os trabalhos. Nós encerramos aqui a transmissão da reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Mais informações você pode conferir sempre no nosso portal de notícias. Obrigada pela companhia, continue com a nossa programação. TV ALIS, mais perto de você.